Você já se perguntou por que Deus permite o sofrimento? Imagine um homem rico, amado, abençoado por Deus, que em um dia perde tudo: riqueza, filhos, saúde, até a confiança de sua esposa. Esse é Jó, o herói cuja fé enfrentou o inferno na terra e venceu. Mas há um segredo escondido em sua história, uma verdade tão profunda que pode mudar para sempre como você enfrenta suas lutas. Por que Deus deixou Satanás atacar Jó? O que há no tribunal celestial que revela o verdadeiro propósito da dor? Prepare-se para uma jornada épica que vai desafiar sua fé e mostrar que, nas piores provações, Deus está escrevendo sua vitória. Inscreva-se e mergulhe conosco. O verdadeiro drama da história de Jó não começa na terra, mas no céu. O texto de Jó 1:6 nos revela uma cena extraordinária. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esta não era uma reunião casual, mas um conselho divino formal, uma assembleia celestial com propósitos específicos. A palavra hebraica Satã significa acusador ou adversário, e sua presença nesta assembleia não era ilegal ou inesperada. Satanás funcionava como uma espécie de promotor público no tribunal celestial, questionando a integridade e a fé dos servos de Deus. Sua função era testar a autenticidade da devoção humana, separando a fé genuína da religiosidade superficial. O diálogo entre Deus e Satanás revela algo impressionante sobre o caráter divino. Deus não apenas permitiu que Satanás testasse Jó, ele próprio chamou a atenção do acusador para seu servo. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esta iniciativa divina não foi imprudente nem cruel. Deus conhecia perfeitamente o coração de Jó e sabia que sua fé suportaria a provação mais severa. O Senhor não estava experimentando para descobrir algo sobre Jó que não soubesse. Estava revelando algo sobre a natureza da fé autêntica para toda a humanidade e para as potestades celestiais. A acusação de Satanás foi devastadora em sua simplicidade. Porventura teme Jó a Deus debalde? O adversário alegava que a fé de Jó era interesseira, baseada apenas nas bênçãos materiais que recebia. Segundo esta lógica diabólica, remova a prosperidade e a proteção divina, e a adoração cessaria imediatamente. Era uma questão fundamental sobre a motivação por trás de toda devoção religiosa. A resposta de Deus à provocação satânica foi surpreendente. Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Com estas palavras, Deus estabeleceu os limites precisos da provação. Satanás poderia tocar em tudo o que Jó possuía, mas não em sua vida física. Era uma permissão controlada, não uma carta branca para a destruição. O que se seguiu foi uma sucessão de catástrofes que testaram os limites da resistência humana. Em um único dia, Jó perdeu seus bois, jumentos, ovelhas, camelos e todos os seus servos. Mas a tragédia mais devastadora ainda estava por vir. Seus 10 filhos morreram quando a casa do primogênito desabou sobre eles durante uma festa. A reação de Jó, diante desta avalanche de perdas, revelou a profundidade de seu caráter espiritual. Ele não apenas manteve sua integridade, expressou uma compreensão teológica profunda sobre a soberania divina. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Esta resposta não foi resultado de resignação passiva ou negação emocional. Foi uma afirmação consciente da justiça e bondade de Deus, mesmo diante do inexplicável. Jó reconheceu que tudo o que possuía era dádiva divina, não direito adquirido. Sua adoração não dependia das circunstâncias favoráveis, mas do reconhecimento do caráter imutável de Deus. O
texto bíblico registra que, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esta declaração é mais profunda do que parece. Jó não apenas evitou blasfemar, manteve uma perspectiva teológica correta sobre a natureza de Deus. Ele compreendeu que as tragédias não diminuíam a bondade divina, nem invalidavam sua fé anterior. A primeira fase da provação havia terminado, mas Satanás não estava satisfeito. A resistência espiritual de Jó diante da primeira onda de provações frustrou completamente as expectativas de Satanás. O acusador havia previsto o colapso imediato da fé quando as bênçãos materiais fossem removidas. Em vez disso, encontrou uma adoração ainda mais pura, despojada de qualquer interesse material. A estratégia diabólica precisava ser reformulada para um ataque mais direto e pessoal. Na segunda reunião celestial, Satanás apresentou uma nova teoria sobre a motivação humana. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O adversário argumentava que o sofrimento físico quebraria qualquer resistência espiritual. A permissão divina desta vez foi ainda mais específica. Eis que ele está na tua mão, somente poupa-lhe a vida. Deus mantinha controle absoluto sobre os limites da provação. Satanás poderia atacar o corpo de Jó, mas não poderia tirar sua vida. Esta restrição não era apenas misericórdia, era parte do design divino para demonstrar que a fé genuína transcende até mesmo o sofrimento físico extremo. O que se seguiu foi uma condição médica devastadora. Úlceras malignas desde a planta do pé até ao alto da cabeça. A descrição sugere uma doença de pele generalizada, possivelmente relacionada à lepra ou outra condição dermatológica severa. O sofrimento físico era acompanhado por isolamento social, já que Jó foi obrigado a sentar-se entre as cinzas fora da cidade. A transformação foi dramática. O homem mais próspero e respeitado da região oriental tornou-se um pária coberto de chagas, raspando suas feridas com um caco de telha. Sua aparência ficou tão alterada que, posteriormente, seus amigos mal o reconheceram. O contraste entre sua condição anterior e atual era um testemunho visual do poder destrutivo que havia sido liberado contra ele. Mas o verdadeiro teste estava apenas começando. O ataque mais devastador contra Jó não veio através de desastres naturais nem de doenças físicas, mas através da pessoa mais próxima de seu coração. Sua própria esposa, que havia compartilhado suas perdas e presenciado seu sofrimento, tornou-se involuntariamente instrumento da tentação mais sutil. Suas palavras cortaram mais fundo que qualquer ferida física. Ainda retens a tua sinceridade. Amaldiçoa a Deus e morre. Esta tentação foi particularmente cruel, porque vinha envolvida em aparente compaixão. A esposa de Jó não estava sendo maliciosa, estava desesperada, vendo o sofrimento prolongado de seu marido. Do ponto de vista humano, sua sugestão parecia lógica. Se Deus permitiu tamanha destruição, por que manter fidelidade a Ele? A morte seria um alívio comparado ao tormento contínuo. A resposta de Jó revelou uma compreensão teológica que ia além do entendimento de sua época. Falas como qualquer doida. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Esta não era uma aceitação fatalista do sofrimento, mas o reconhecimento de que Deus permanece soberano tanto na prosperidade quanto na adversidade. A bondade divina não é invalidada pela presença do sofrimento. O conceito de que devemos aceitar tanto o bem quanto o mal das mãos de Deus desafia nossa teologia moderna de prosperidade. Jó compreendeu que a fé genuína não é um contrato comercial com Deus, onde servimos em troca de benefícios garantidos.
É um relacionamento baseado no reconhecimento do caráter divino, independentemente das circunstâncias externas. Novamente o texto registra: em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. A vitória de Jó não estava apenas em resistir à tentação de blasfemar. Estava em manter uma perspectiva teológica correta, mesmo quando sua mente estava nublada pela dor e quando os conselhos mais próximos o direcionavam para longe de Deus. O fundamento de sua fé mostrava-se mais sólido que as aparências sugeriam. A chegada dos 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, marcou uma nova fase na provação, talvez a mais psicologicamente devastadora. Estes homens vieram de longe especificamente para consolá-lo e condoer-se com ele. Sua intenção inicial era genuína, demonstrada pelo fato de que ficaram em silêncio por 7 dias e 7 noites ao vê-lo, reconhecendo que sua dor era grande demais para palavras imediatas. Contudo, quando finalmente falaram, seus consolos transformaram-se em acusações teológicas que atacaram a própria integridade que Deus havia elogiado em Jó. Operando a partir de uma teologia retributiva simplista, argumentavam que todo sofrimento era resultado direto de pecado pessoal. Para eles, a severidade das provações de Jó só poderia ser explicada por transgressões proporcionalmente graves escondidas em sua vida. Elifaz baseou seus argumentos em experiências místicas e observações gerais sobre a vida humana. Bildade apelou para a tradição ancestral e a sabedoria dos antigos. Zofar confiou na lógica humana e no senso comum moral. Todos falharam em compreender que estavam diante de uma situação que transcendia suas categorias teológicas convencionais. O caso de Jó não se encaixava em seus paradigmas interpretativos. A pressão psicológica exercida por estes consoladores foi imensa. Durante longos discursos, eles dissecaram a vida de Jó, procurando evidências de hipocrisia ou pecado oculto. Questionaram sua integridade, sugeriram falhas em seu caráter e insistiram que sua restauração dependia de confessar pecados que ele sabia não ter cometido. Era tortura mental disfarçada de conselho espiritual. O sofrimento de Jó tornou-se duplo. Além da dor física e das perdas materiais, ele agora enfrentava o isolamento teológico. Seus amigos mais próximos não apenas falharam em compreendê-lo, tornaram-se seus acusadores. Esta experiência introduziu Jó numa solidão espiritual profunda, onde mesmo os que deveriam consolá-lo se tornaram fonte adicional de angústia. A provação estava atingindo dimensões que poucos seres humanos experimentam. Foi neste momento de isolamento total que Jó expressou alguns dos lamentos mais profundos e honestos registrados nas Escrituras. Suas palavras revelaram não desespero absoluto, mas a luta real de uma fé genuína, confrontada com realidades que desafiavam toda a compreensão humana. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Este grito não era blasfêmia, era transparência brutal diante de Deus. Os lamentos de Jó demonstram que a fé bíblica autêntica não requer negação das emoções ou fingimento de que o sofrimento não afeta profundamente nossa alma. Pelo contrário, Jó levou suas queixas diretamente a Deus, mantendo o relacionamento mesmo na angústia. Ele questionou, protestou e até mesmo exigiu uma audiência com o Todo-Poderoso, mas nunca abandonou sua convicção fundamental sobre o caráter divino. Uma das declarações mais poderosas de Jó revela o segredo de sua resistência. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Esta confissão transcende as circunstâncias imediatas e ancora-se numa esperança que vai além da vida presente. A fé de Jó não dependia de resolução temporal.
Esta esperança escatológica de Jó é notável considerando-se o período histórico em que vivia, anterior às revelações mais completas sobre vida após a morte encontradas no Novo Testamento. Sua intuição espiritual captou verdades sobre a justiça divina e restauração futura, que sustentaram sua alma quando todas as evidências presentes pareciam contradizer a bondade de Deus. Era fé funcionando em sua forma mais pura. O contraste entre os lamentos dolorosos e as afirmações de fé inabalável em Jó revela a complexidade da experiência espiritual genuína. Ele não era um estoico impassível, nem um otimista superficial. Era um homem real lutando com questões reais sobre Deus e sofrimento, mas fazendo esta luta dentro do relacionamento de fé, não fora dele. Sua honestidade brutal tornou-se ponte para revelações mais profundas sobre o caráter divino. Você já enfrentou um sofrimento que não explica? Comente abaixo. Talvez, como Jó, você tenha sentido Deus silencioso em meio à dor. A história dele nos lembra que a fé genuína não ignora as emoções, mas as apresenta ao Criador. Compartilhe sua experiência nos comentários e vamos refletir juntos sobre como confiar em Deus, mesmo nas tempestades. Cena 5. A resposta divina. Desejo. Após 35 capítulos de debate teológico e lamentação existencial, algo extraordinário aconteceu. Então, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. A intervenção divina não veio na forma que Jó esperava. Em vez de explicações sobre o porquê do sofrimento, Deus apresentou uma série de perguntas que revelaram a infinita distância entre a sabedoria humana e divina. O método didático do Criador foi conduzir Jó a uma perspectiva completamente nova. As perguntas de Deus abrangeram a criação cósmica, os fenômenos naturais e o reino animal. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem encerrou o mar com portas? Conheces tu as ordenanças dos céus? Cada questão destacava a limitação do conhecimento humano diante da complexidade e majestade da criação divina. O propósito não era humilhar Jó, mas expandir sua perspectiva sobre quem Deus realmente é. Esta revelação, através da natureza, não foi acidental. Deus escolheu demonstrar sua sabedoria e poder através das obras de suas mãos, mostrando que o mesmo Deus que mantém as estrelas em seus cursos e alimenta os filhotes dos corvos, também estava no controle das circunstâncias aparentemente caóticas na vida de Jó. A criação tornava-se testemunha da confiabilidade divina. O clímax da revelação veio com a descrição de duas criaturas misteriosas, Behemoth e Leviatã. Estes animais, seja qual for sua identificação exata, representavam forças na criação que apenas Deus poderia controlar completamente. Se o Senhor tinha domínio sobre estas criaturas poderosas, certamente tinha controle sobre as forças que haviam atacado Jó. A mensagem era clara: nada estava fora da autoridade divina. A resposta de Jó foi de rendição admirável. Conheço que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Este não foi arrependimento por pecados específicos, mas reconhecimento de que havia falado sobre assuntos que excediam sua compreensão. A fé de Jó não diminuiu, foi refinada e purificada através do encontro direto com o Deus vivo. A restauração de Jó não foi apenas um final feliz acrescentado à história, foi parte integral da mensagem teológica que Deus estava comunicando através de toda a experiência. E o Senhor aumentou em dobro tudo quanto Jó possuía. Esta restituição dupla não era compensação por sofrimento injusto, mas demonstração da fidelidade divina àqueles que mantêm integridade, mesmo nas provações mais severas. Era a validação pública do caráter de Jó que havia sido questionado.
O padrão da restauração revela princípios importantes sobre como Deus trabalha na história humana. Jó recebeu o dobro de seus rebanhos e riquezas, mas apenas o mesmo número de filhos que havia perdido. Este detalhe aparentemente menor sugere compreensão divina sobre a natureza única das relações familiares. Os filhos não são substituíveis como propriedades materiais. A restauração respeitou tanto a justiça quanto a sensibilidade emocional. Significativamente, Deus repreendeu os 3 amigos de Jó por não terem falado corretamente sobre ele, como fizera seu servo Jó. Esta declaração divina é surpreendente, considerando que Jó havia questionado e lamentado, enquanto seus amigos haviam defendido a justiça de Deus. A diferença estava na atitude do coração. Jó manteve relacionamento genuíno com Deus, mesmo na dúvida, enquanto os amigos ofereceram teologia tecnicamente correta, mas espiritualmente morta. A instrução para que Jó orasse pelos amigos que o haviam acusado falsamente adiciona uma dimensão de perdão e intercessão à história. Jó tornou-se mediador entre Deus e aqueles que o haviam ferido com suas acusações infundadas. Esta função sacerdotal demonstrou que sua experiência não o havia tornado amargo, mas mais compassivo com as limitações humanas na compreensão dos caminhos divinos. O desenvolvimento completo da fé de Jó é resumido numa transformação fundamental, de conhecimento sobre Deus para conhecimento pessoal de Deus. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. A provação havia sido o meio pelo qual Deus conduziu seu servo de uma fé baseada em tradição e experiência indireta para um encontro pessoal e transformador com o próprio Criador. O segredo esquecido de Jó finalmente se revela em toda sua profundidade. A provação mais dura não foi enviada para destruir sua fé, mas para purificá-la de qualquer motivação egoísta e elevá-la a um nível de maturidade espiritual impossível de alcançar através de experiências comuns. Deus usou o sofrimento como instrumento de refinamento, transformando uma fé já genuína numa fé extraordinariamente pura e resiliente. Este segredo desafia nossa compreensão moderna sobre o propósito do sofrimento na vida cristã. A história de Jó não ensina que devemos buscar provações, mas que podemos confiar no caráter de Deus, mesmo quando suas permissões parecem contradizer sua bondade. A fé que sobrevive aos testes mais severos torna-se testemunho poderoso da realidade e confiabilidade de Deus para gerações futuras. A relevância contemporânea desta verdade é inegável. Vivemos numa época onde a fé cristã é constantemente questionada por filosofias seculares e onde muitos crentes enfrentam provações que testam os fundamentos de sua confiança em Deus. O exemplo de Jó oferece esperança sólida. Deus permanece fiel mesmo quando todas as evidências externas sugerem o contrário. Nossa fé pode ser refinada, não destruída, através das adversidades. Para aplicarmos os princípios da história de Jó em nossa vida diária, precisamos desenvolver intimidade profunda com as Escrituras. O estudo bíblico consistente nos prepara para enfrentar questões difíceis sobre Deus e sofrimento com fundamentos sólidos. Se você deseja fortalecer sua fé através do conhecimento da palavra, o e-book Bíblia Todo Dia pode ser seu guia prático para transformar o estudo bíblico num hábito prazeroso e transformador. O segredo esquecido de Jó continua transformando vidas hoje. A fé genuína não apenas resiste às provações mais duras, mas emerge delas mais pura, mais forte e mais intimamente conectada com Deus. Esta é a promessa que sustenta todos os que escolhem confiar no Senhor, independentemente das circunstâncias. Sua jornada de fé pode ser transformada para sempre através desta revelação antiga, mas eternamente relevante. Pergunta reflexiva:
Como você reage quando Deus parece silencioso? Leia Jó 19:25 e ore por esperança. Pegue sua Bíblia, medite na certeza de que seu Redentor vive e peça a Deus força para confiar mesmo na dor. Inscreva-se no canal para mais histórias que transformam sua fé e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança hoje.